Fala galera, mais uma questão de urbanização, importante, questão de urbanização, tá bom? Aqui ó, urbanização. Essa questão, gente, ela vai trabalhar a competência de área 6, habilidade número 27, que são os impactos, né, gerados aí pelas ações humanas no espaço. E aí quando a gente fala de problemas urbanos, normalmente é essa situação, ok? Beleza. Na questão, nós temos um texto em que ele diz o seguinte, vamos lá. Salvador é a cidade com a maior população exposta a desastres em decorrência das chuvas. Quase metade dos 2,9 milhões de habitantes da capital baiana estão em regiões sensíveis. Então, olha que índice perigoso. Ele está dizendo que a metade da população está em algum lugar suscetível a acontecer algum tipo de problema. São aproximadamente 1,3 milhão de pessoas em área de risco. Então, está aqui, ó. Aproximadamente 1,3 milhões de pessoas em áreas de risco, se a proporção se mantiver a mesma de 12 anos atrás. Segundo o coordenador de geografia do IBGE, as características geográficas da cidade somadas concentrações de população explicam a quantidade de pessoas em área de risco. Então a gente está falando de característica geográfica da cidade somados à concentração de população. Então, gente, eu quero que você entenda que cidades que sofrem, por exemplo, com escorregamentos de terra, e esse acaba sendo grande parte comum, principalmente para algumas regiões ali do litoral brasileiro, entre elas a região metropolitana de Salvador, está relacionado sempre a dois fatores. Então você tem que sempre procurar isso. Questões relacionadas a escorregamento de terra, você tem que levar em consideração o fator natureza, tá bom? Aí eu estou falando de relevo, eu estou falando de pluviosidade local e também a condição social, que seria o quê? A ocupação irregular desses lugares, né? Então, a população de baixa renda, cidades em crescimento populacional muito grande, dificuldade de acesso às áreas nobres da cidade ou às áreas adequadas a construções residenciais, acabam indo ou para a margem de rios, que são áreas onde você não tem, né, valor comercial e nem a permissão para a construção. Por esse motivo, ficam áreas livres que são ocupadas por essa população de baixa renda. O ruim é quando você tem principalmente favelas de palafita. Ou então em zonas de encosta, que também não tem valor comercial e nem há permissão, são áreas no desejo de proteção ambiental, as famosas áreas de proteção permanente. Então, você também não tem como permitir a ocupação residencial nesses lugares, em grandes projetos imobiliários, mas acabam surgindo os barracos, né, ou então as construções irregulares, e na hora que tem, junta o fenômeno ocupação social desordenada com a natureza atuando com chuvas e aí sofrendo com desmatamento, o deslizamento de terra ele vai acontecer inevitavelmente, tá bom? A cidade tem morros e vales, olha aí. Então, a ocupação se dá nas encostas, outro problema, que estão sujeitas a deslizamentos e nos vales onde há possibilidade de alagamentos. Áreas menos favoráveis são as que restam para a população com pior condição socioeconômica. Então, esse é o grande motivo. As tragédias resultantes da intervenção do homem em relevos de vertentes íngremes estão ligados ao crescimento das smart cities, das cidades inteligentes, muito pelo contrário. As cidades inteligentes, o projeto delas é que sejam cidades sustentáveis, cidades em que os elementos formadores, infraestrutura, conectados a serviços, conectados a comércio, aos demais serviços prestados para a população, estejam ligados, conectados entre si, numa cidade que flui da melhor maneira possível. Cidades naturalmente longe dos maiores problemas, não é o caso. Dos condomínios fechados. Gente, condomínio fechado, né? As EdCities são grandes construções residenciais, tá bom? Em que você tem as áreas devidamente permitidas e devidamente organizadas. Então, o escorregamento de terra no condomínio fechado, a gente não vai verificar. Do processo de gentrificação. Olha, é o seguinte, a gentrificação, ela é o quê? Ela é a valorização do metro quadrado urbano. O que acontece? Um lugar, ele acaba melhorando a sua infraestrutura e, consequentemente, ocorre uma substituição da população local, uma valorização do lugar, né? Um enobrecimento urbano. Logicamente, uma das consequências da gentrificação é a saída dessa população de baixa renda. Mas ele está falando e especificando a saída da população de baixa renda, a substituição do perfil socioeconômico do lugar. Mas não necessariamente essas pessoas em cidades que não têm essa condição de relevo, ok, vai para algum tipo de encosta. Se for uma cidade plana, eles só vão se afastar para as áreas mais de margem. Letra D, crescimento industrial em cidades médias. Também fica muito aberto.
O que vai determinar esse tipo de problema é ligadas ao crescimento desordenado da população nas cidades, porque você vai se avolumando e elas têm que ocupar algum lugar. E esse lugar, muitas vezes, são os lugares que são, digamos assim, proibidos de serem utilizados e têm menor valor comercial, e aí resta a população mais pobre, mais humilde, ou essa população volumosa tentando buscar algum lugar para viver, é ocupar esses lugares. É o que aconteceu, por exemplo, na realidade do Rio de Janeiro, é o que acontece dentro da região metropolitana de Recife, é o que acontece, por exemplo, na região metropolitana de Manaus, é o que acontece em Salvador. Então, a resposta letra é. Valeu, pessoal!